Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Maravilha, deu problema no primeiro vídeo, mas estamos por conta da música, né? O Facebook reclamou uma música de rádio aí, mas enfim. Aí eu coloquei a música do nosso querido e amado pastor, de composição e autoria dele, né? E que tem tudo a ver com o que estamos trabalhando aqui, né? Nesses estudos, que breve Jesus vai voltar, né? Essa é uma certeza que o Senhor Jesus nos deu e aqui estamos perseguindo o estudo de como Ele irá voltar, tá? Então é nesse intuito que estamos aqui nessa noite, e aí eu convido todos os irmãos a orarem junto comigo, para pedir a revelação do Senhor Jesus, para que possamos entender esta maravilhosa palavra. Pai Celestial, glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor Jesus, e a Tua igreja, Senhor, do outro lado desse vídeo que está acompanhando. Em nome de Jesus Cristo amado, eu peço, Deus, a revelação do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos ler e entender a Tua palavra. Que, Senhor, Tu deixaste, Senhor Jesus, este guia para nós, que possamos usá-lo, Deus, da melhor maneira, da maneira que Tu planejaste para a salvação das almas dos homens. E é assim que eu creio e agradeço, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. É isso aí, pessoal. Então, estamos nesse vídeo aqui, estamos caminhando aí no estudo sobre o fim dos tempos, né? Então, a gente veio lá desde do arrebatamento, né? E aí entrando na semana de tribulação, né? Que são aqueles 7 anos que é um tempo de juízo de Deus, e extensamente já vimos quais serão os personagens, né, desses 7 anos, né? E aí vimos até agora os personagens do mal, né? Os personagens que representam, vamos dizer, o poder de Satanás. E hoje nós vamos entender, vamos dizer, o contra-ataque de Deus, né? Tudo está na mão de Deus, tá? Mas Deus permitiu a ação do inimigo, mas Deus também vai trazer as suas estratégias para que levar mais pessoas ao céu, tá? Todo o objetivo de Deus é o quê? Cumprir os julgamentos acerca daquelas nações, tá? Que não reconhecem, que não permitem que Jesus seja, vamos dizer, exaltado, né? Tratar com o povo judeu também, né? Mas Deus sempre tem a porta da salvação aberta. E esta porta da salvação, né, uma porta já foi aberta, que foi a do arrebatamento, foi a oportunidade, né, a oportunidade pacífica, né, suave, né, em que é só aceitar o Senhor Jesus como Salvador e você já vai ser, vamos dizer, eleito do Senhor e com passaporte para o primeiro arrebatamento. Porém, se você não crê em Jesus como sendo Deus e Salvador, aí você pode ficar para uma salvação pós-arrebatamento, porque o Senhor vai permitir, né, que após o arrebatamento ainda muita gente vai se salvar. E Deus vai usar a estratégia, né, e a estratégia de Deus para que durante o tempo de tribulação milhões e milhões de pessoas sejam salvas. O Senhor vai trabalhar com 2 estratégias principais, que é trazer as 2 testemunhas e trazer 144 mil pessoas, tá? Ou 144 mil, tá? Então a gente viu que Satanás, o poder de Satanás vai ser exercido de forma bastante proeminente através do anticristo e do falso profeta,
né? Em que eles estarão, vamos dizer, promovendo uma ditadura terrível, mas ao mesmo tempo sendo reconhecidos como resolução de problemas, porque o anticristo vai ser curado de uma chaga mortal e na presença do falso profeta eles farão sinais e maravilhas dos céus. Então eles vão ser vistos como pessoas que realmente, vamos dizer, foram enviadas de Deus. Mas, depois dos 3 anos e meio, vão se revelar como sendo adoradores do diabo. Então esse contraponto que Deus faz a esses sinais e maravilhas e a esta, vamos dizer, percepção da população lá de que, olha, esse líder mundial, o anticristo e o falso profeta seriam enviados de Deus, Deus vai ter um contraponto para que as pessoas tenham, vamos dizer, na verdade é um contraponto, né? Porque senão vai ficar só o anticristo e o falso profeta fazendo milagres e maravilhas, e aí eles vão ser aceitos por todo mundo. Então já desde o início da tribulação, já desde o início daquele acordo de paz do anticristo com o povo de Israel, né? Deus irá posicionar, vamos falar primeiro das 2 testemunhas. Deus irá posicionar essas 2 testemunhas lá em Jerusalém, tá? Lá em Jerusalém, e eles farão trabalhando de forma milagrosa, tá? Milagrosa, porque eles vão estar profetizando ali, tá? Provavelmente no mesmo conceito em que João Batista profetizava e apontava, vamos dizer, para o pecado do imperador, tá? do governador de Roma, que estava governando o povo de Israel ali naquele tempo de João Batista, tá? Em que João Batista apontava o pecado de Herodes. Então, nesse conceito de profetizar contra o anticristo e o falso profeta, né, revelando que eles não são de Deus, vai ser um dos ministérios, uma das tarefas dessas 2 testemunhas, tá? E essas 2 testemunhas também executarão milagres, tá? Milagres estarão à disposição, Deus vai trabalhar com eles por meio de milagres também, né? E eles não poderão ser mortos até o final do seu trabalho ali. Eles não poderão ser mortos, ainda que se tente, né? Eles não poderão ser mortos. Porém, no final do seu trabalho lá, vamos dizer, após os 3 anos e meio de tribulação, em que eles vão estar, vamos dizer, testemunhando a favor de Deus e contra aquela duplinha anticristo e falso profeta, aí Deus permite que o anticristo mate essas 2 testemunhas, porém, Deus vai usar de um milagre, de 3 anos e meio após, 3 dias e meio após esta morte, eles vão ressuscitar, eles vão se colocar de pé, porque eles, vamos dizer, atormentando ali, sendo uma pedra no sapato do anticristo e do falso profeta, quando o anticristo conseguir matar essas 2 testemunhas, eles ficarão expostos ali, o corpo deles expostos, eles não vão enterrar. O anticristo vai querer que, olha, todo mundo vai ver que eu venci. Porém, após 3 dias e meio desta morte, as 2 testemunhas ressuscitarão, se colocarão de pé, e aí serão levados para o alto em uma nuvem. Olha só que milagre, maravilhoso à vista de todos ali, porque isso aí vai ser à vista de todos, não vai ser uma coisinha, não, que vai ser feita ali num cômodo, alguma coisa, dentro de casa, não, à vista de todos. Provavelmente vai ter
redes internacionais de rádio e televisão, internet, televisionando, e vai ser à vista de todos. Então todos os seus inimigos verão este milagre grandioso, né? E aí, mais uma vez, vai comprovar de que o anticristo é um enviado do diabo. E essas duas testemunhas são verdadeiramente os enviados de Deus, né? Então vamos ler lá. Eu falei bastante aqui, mas a gente tem que ler na palavra para comprovar. Então nós vamos lá em Apocalipse 11, nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Então Apocalipse 11, a gente vai ver aqui o trabalho dessas duas testemunhas, né? A paz do Senhor também, pastor. O pastor está dando a paz do Senhor a todos aqui. Então, que o Senhor nos abençoe grandemente, né? Então vamos lá, em Apocalipse 11, nós vamos do 1 ao 13, né? E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Tá? 42 meses é metade de 7 anos. Corresponde a 3 anos e meio. Tá? E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Olha só, não vai conseguir matar antes do tempo. E devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, ninguém vai conseguir tocar. Nesses 1260 dias, que também são 3 anos e meio, ninguém vai poder tocar nessas duas testemunhas. Vai sair fogo e vai fulminar quem quiser chegar perto. Versículo 6. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Ele tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas. Todas, quantas vezes quiserem. Olha o poder de Deus milagroso na mão dessas duas testemunhas para dizer, olha, tem poder aqui na nossa mão. Não é só o anticristo e o falso profeta que tem poder. Nós aqui, as duas testemunhas, terão muito poder na mão para convencer aqueles ainda que têm dúvida, para poderem escolher o caminho da salvação. Então essa é a estratégia de Deus. E olha só no 7, Apocalipse 11, 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. A besta que sobe do abismo é o anticristo. Tá? Depois desses 3 anos e meio, vai conseguir matar. No 8, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor Jesus também foi crucificado. Quer dizer, é Jerusalém. Tá? Na praça de Jerusalém. Vai ter alguma praça ali que as duas testemunhas vão estar expostos mortos nessa praça em Jerusalém. E olha só, no 9, e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Olha só, o anticristo não vai permitir que enterrem, porque ele quer ver as duas testemunhas apodrecendo ali à vista de todos. Eles querem ali que comece a feder ali no meio de todo mundo ali. E olha no 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra.
E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu. Olha só, então, esses 3 anos e meio é marcado pela, vamos dizer, morte e ressurreição das 2 testemunhas também. Então, o que acontece? Veja como a turma ficou feliz com a morte. Trocaram presentes um para os outros. Ou seja, Deus envia uma providência para a salvação, mas ainda assim, muita gente está de coração fechado. Muita gente de coração fechado. Não vai entender que eles são enviados de Deus. Vão ser considerados pedra no sapato. E então é esse o conceito, o trabalho dessas 2 testemunhas. Vão usar de poder, vai ter poder na mão deles, tá? Sobre elementos da natureza. Se alguém tentar matar eles, vão ser fulminados. Então eles vão trabalhar de forma milagrosa, tá? Então não vai ficar só o falso profeta e o anticristo fazendo milagre, não. As 2 testemunhas também vão fazer. E olha só, e depois, quando eles subirem ao céu ali numa nuvem, Deus vai mandar um grande terremoto ali. Deus vai mandar um grande terremoto ali para poder marcar essa indignação de Deus, né? Outro ponto sobre as 2 testemunhas é de que a tradução bíblica dá a entender, não é uma coisa textual, não é uma coisa que está escrito que vai ser assim, mas dá a entender de que essas 2 testemunhas serão Moisés e Elias, tá? Mas não necessariamente a pessoa de Moisés e Elias. Poderão ser os 2 ou não, tá? Mas o trabalho que eles vão executar, vamos dizer, é na autoridade e no poder tanto de Moisés quanto de Elias, tá? Porque a forma com que essas 2 testemunhas vão trabalhar na autoridade e no poder de Elias, isso está escrito, tá? Isso está escrito. Tanto que acharam que João Batista era o Elias, né? que profetizava. Então, essa é o conceito. Uma das coisas que dão a entender que podem ser as pessoas reais é por quê? Porque Moisés e Elias, eles apareceram na transfiguração de Jesus. Na transfiguração de Jesus foi um aparecimento milagroso ali, uma conversa entre Moisés, Elias e Jesus, tá? Então dá a entender de que podem ser os 2, de fato, as pessoas do passado que ressuscitadas se tornaram as 2 testemunhas, ou não, tá? Isso ainda é uma dúvida entre a igreja, né? Mas também não importa, o importante é o trabalho executado, né? Então tem as 2 testemunhas em Jerusalém, com demonstração de poder e do juízo de Deus, de forma centralizada e à vista de todos, tá? Então essa é uma estratégia que Deus deu para as 2 testemunhas, ser à vista de todos, porque todo mundo vai ver, tá? Na praça ali em Jerusalém, filmado, tudo, ao vivo, né? Mas Deus também tem uma estratégia também diferente. Ele tem uma estratégia também de trabalhar de forma pulverizada, aí de forma global, tá? Então, Deus ele vai ter uma estratégia
que ele vai escolher 144 mil dentre os judeus, tá? Para quê? Que vão ser escolhidos de Deus para anunciar o evangelho de Jesus. Tá? Seriam judeus que entenderam que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias e ele vai voltar. Então essas 144 mil, elas estarão em todo lugar da terra aí, para pregar o evangelho da salvação, tá? Para conseguir, vamos dizer, salvar vidas, salvar almas. Esse é o objetivo de Deus, tanto com as 2 testemunhas, quanto os 144 mil. Esses 144 mil serão escolhidos dentre as 12 tribos de Israel, 12 mil de cada, né? E já também desde o início da tribulação. Já desde o início da tribulação vai ter o trabalho desses 144 mil. Tá? Então vai ser um trabalho difuso, né? E vai ser um trabalho difuso e pessoal. Eles vão estar ali, vamos dizer, mais próximo das pessoas ali, para poder ganhar alma para Jesus. Tá? Assim como Paulo, né? Nós tivemos os apóstolos que foram escolhidos durante a vinda de Jesus aqui. A vinda de Jesus, o Jesus escolheu lá 12 apóstolos. Agora Paulo foi diferente. Paulo foi após a morte e ressurreição de Cristo. Paulo foi escolhido. Ele teve uma visão ali direta de Jesus. Ele teve uma visita pessoal de Jesus para escolher, para ele anunciar o evangelho. Então a gente entende que vão ser como se fossem 144 mil Paulos, né? Escolhidos ali diretamente, pessoalmente, e vão agir de forma milagrosa, porque eles vão estar marcados na testa com o nome do Pai, ou seja, eles estarão, e também não vai ser possível matar eles antes, só que aí eles vão ficar todo o tempo da tribulação, eles vão estar ativos, eles vão estar trabalhando em favor do Evangelho. Então essa é o trabalho dos 144 mil. E veja só, serão judeus, homens, escolhidos de Jesus, serão celibatários, ou seja, deve ser pessoa jovem, bastante jovem, tá? E vão sobreviver até o final da tribulação de maneira gloriosa. Ó, o pastor colaborando aqui, ó, dizendo que as 2 testemunhas 100% indica que são Moisés e Elias, porque eles não viram a morte. E é verdade. Na verdade, assim, Moisés, ele viu a morte, mas o seu corpo foi resgatado. Então, teve um mistério especial com Moisés. O seu corpo foi resgatado. Tanto que Satanás, ele pede o corpo de Moisés, e o anjo fala, olha, o Senhor te repreende. Esse corpo aqui é para Jesus. Então, de certa forma, Moisés, ele experimentou a morte, mas teve uma exceção. Ninguém na Bíblia teve essa exceção de ter o corpo resgatado. Moisés teve. E Elias, ele não experimentou a morte. Ele não, em vez de morrer, ele subiu numa carruagem de fogo para o céu. Então, é nesse conceito de que o pastor confirma aqui que vai ser Moisés e Elias mesmo. Tá? Então, esses 144 mil serão a tropa de elite de Deus para tentar salvar o máximo de almas possíveis contra a marca da besta. E eles, as 2 testemunhas, elas morrem ali, vamos dizer, nos 3 anos e meio, na metade dos 7 anos. As 144 testemunhas não, ficam do começo ao fim. Tá? E eles conhecem um cântico que ninguém pode entender. Tem um cântico que só esses 144 mil conseguem entender. Eu entendo isso, uma coisa semelhante à descida do Pentecoste, porque quando teve a descida do Pentecoste, lá na igreja, lá em Atos 2, né,
os pregadores falavam uma língua que cada um entendia na sua... Era uma língua que assim, você não podia identificar, mas cada um entendia na sua própria língua. Quer dizer, esses 44 mil, eles terão vamos dizer, uma estratégia milagrosa com a questão da língua. Então não vai ter dificuldade. Olha, o judeu escolhido, ele não fala português. Não, se ele vier para o Brasil, ele vai falar. Porque eles reconhecem um cântico diferente, então vai ter uma estratégia. Tá? Então, isso não vai ser dificuldade. E eles vão pregar para toda tribo, língua e nação. Tá? É por isso que eu digo que a língua não vai ser uma dificuldade, porque eles irão pregar a toda tribo, língua e nação. Então, o Apocalipse 7, que nós vamos ler aqui agora, ele é a constituição desse grupo, é a formação desse grupo, está lá no Apocalipse 7. E no Apocalipse 7 já diz a formação desse grupo e já dá o resultado. E já mostra qual o resultado desse grupo. Tá? Então nós vamos ler lá, Apocalipse capítulo 7, pega aí na tua Bíblia. Tá? A constituição dos 144 mil, Apocalipse 7. Os servos de Deus. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse da terra, nem sobre o mar, nem contra árvore algum. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Olha a escolha direta de Deus para estas pessoas. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, tribo de Gade 12 mil, tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, tribo de Manassés 12 mil, tribo de Simeão 12 mil, tribo de Levi 12 mil, tribo de Zacar 12 mil, Zebulon 12 mil, tribo de José 12 mil, Benjamim 12 mil. Tá? Então, é uma marcação, é algo milagroso, né? E depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual, olha o resultado. No capítulo 7 até o 8 é o comissionamento, né? De como foi feito o comissionamento. No 9 para frente já é o resultado desse comissionamento, já é o resultado. E depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder, força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E disse: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: eis que são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E ao que está sentado sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono, e os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte das águas vivas, e Deus limpará os seus olhos de toda lágrima. Olha só o resultado. Então, o resultado do comissionamento desses 144 mil judeus, tá? Eles levaram milhões e milhões de pessoas, com grande voz, né?
uma multidão que ninguém podia contar, trajando vestes brancas e com palmas. E esses eram os que se salvaram durante a tribulação, ou seja, teve o arrebatamento, já subiu um monte de gente lá no céu, que ficou, vamos dizer, ali junto de Jesus, né? E aí o que acontece? Só que tem uma turma que foi arrebatada durante a tribulação. Então, durante a tribulação, esse pessoal salvo através da pregação dos 144 mil, das duas testemunhas também, tá? Não podemos dizer que as duas testemunhas não colaboraram para isso, colaboraram. Então, esse é o objetivo de Deus, mesmo na tribulação, dar oportunidade para as pessoas se salvarem, tá? Então, no aí agora nós vamos lá no capítulo 14, que aí o capítulo 14 é como foi o trabalho dessas 144 mil, tá? Como esses 144 mil executaram o trabalho de salvação de almas, tá? Então nós vamos pular para o Apocalipse 14, tá? Apocalipse 14, em que ali vai dizer, vamos dizer, um panorama de como foi feita essa obra, né? Uma aguinha aqui. Apocalipse 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Olha aquela marcação na testa, aquela coisa milagrosa. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. E esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha só como os 144 mil, eles anunciaram a toda a tribo, língua e nação, e pedindo adoração a Deus, tá? Adorar o Criador de tudo, tá? Pula para o 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Jesus e a fé de Jesus. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as obras que os seguem. Ou seja, aqueles que estão acreditando na pregação dos 144 mil. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E no outro anjo saiu o templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice na terra, e a terra foi cegada. Essa cega da terra, ou seja, aquela colheita, é o que? Falou, tira esse povo, vamos dizer, um arrebatamento daquelas pessoas que creram na pregação dos 144 mil. Então, os 144 mil pregaram a toda a nação o evangelho, tá? Para adorar o Deus criador de tudo, do céu e da terra,
para crer no Cordeiro, em Jesus Cristo, e aí, no final da tribulação, tá? Deus fala, olha, recolhe todo mundo. Recolhe, porque depois Deus vai mandar mais juízo sobre a terra. Mas é o momento da colheita, para tirar todo mundo que foi salvo. Tá? Então, você vê como o Senhor, ele tem a preocupação de tirar da tormenta aquele que ouve o seu nome. Tá? Teve o primeiro arrebatamento da igreja, tá? E agora é uma colheita, uma segunda colheita, como se fosse um arrebatamento também das almas que foram salvas durante a grande tribulação, tá? Então, esse é Deus ainda deixando a porta aberta. Essa é Deus deixando ainda a porta aberta para que pessoas sejam salvas. Porque depois vai vir muita desgraça. Para Deus fazer as nações reconhecerem, né, que o Senhor Jesus, ele é o Salvador. Tá legal, pessoal? Eu vou ficar por aqui hoje. Que Deus abençoe grandemente. A gente está percorrendo aqui. Nos próximos vídeos eu vou trazer a cronologia. Agora que nós entendemos quais são os personagens principais, né, desse momento, desse tempo de tribulação, aí agora eu vou trazer a cronologia da tribulação. Quais são cada etapa em que Deus vai percorrer para poder dar sequência nesse tempo de juízo da terra. Tá legal? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a participação de todos, tá? Agradeço a participação do pastor também, que colaborou. Fiquem na paz. Eu deixo aqui a divisa cristã, dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado a todos. Na paz do Senhor Jesus.